Algumas histórias nunca terminaram. Elas apenas ficaram em silêncio. A chuva em Varginha nunca era apenas chuva. Em janeiro de 2026, enquanto a água descia pesada pelo telhado de zinco da cafeteria Grão de Ouro, Helena Barros tinha a estranha sensação de estar ouvindo uma linguagem antiga. Não palavras, ritmo, intervalos, como se cada gota marcasse o tempo de algo que se aproximava lentamente e que jamais havia ido embora de verdade. Ela observava a rua através do vidro embaçado. O calor do asfalto fazia a névoa subir, cobrindo aos poucos a praça central. A nave espacial de concreto erguida anos depois do incidente surgia e desaparecia entre a fumaça branca. Um monumento turístico, uma ironia permanente. Para Helena, aquilo nunca representara homenagem. Representava distração. Algo grande, colorido e chamativo, o bastante para impedir que as pessoas fizessem a pergunta errada. O café à sua frente esfriava intocado. Ela não sentia gosto havia dias. Na bolsa, apoiada contra a perna, estava a câmera fotográfica do pai. Um objeto comum, antigo, mas que carregava um peso desproporcional. Não pelo valor, mas pela memória. Ele sempre dizia que imagens eram mais confiáveis do que relatos. As pessoas esquecem. Fotos não. Helena não voltava a Varginha havia anos. Sempre encontrava um motivo para adiar. Trabalho, distância, falta de tempo. Mas a verdade era mais simples. Ficar longe era a única forma que encontrara de manter o passado sob controle. E agora, sentada naquela cafeteria, ela entendia que o passado nunca estivera sob controle algum. Foi então que a cadeira à sua frente se moveu. Ela não levantou o olhar de imediato. Reconheceu a presença antes mesmo do rosto. Um homem que aprendera cedo que permanecer visível era perigoso. Ex-técnico militar, especialista em manutenção. Alguém que estivera perto demais do centro das coisas em 1996 e passara o resto da vida se afastando delas. Ele havia chegado cedo, observado demais, dado voltas extras no quarteirão. Um utilitário branco com placa de fora chamara sua atenção, não porque fosse raro, mas porque não pertencia àquele cenário. Pessoas que observam demais aprendem a reconhecer o que não combina, sem apresentações, sem perguntas. O homem deslizou um objeto por baixo da mesa. O pacote era envolto em plástico grosso, reforçado com fita isolante escura. Pesado, rígido, não parecia um livro comum. Helena puxou o volume lentamente, como se um movimento brusco pudesse ativar algo invisível. Quando rasgou parte do plástico, sentiu o estômago se contrair. A etiqueta estava amarelada pelo tempo. A escrita, porém, permanecia firme. Técnica, geométrica, volume 4. Ela conhecia aquela caligrafia melhor do que gostaria. Crescera vendo o pai anotar símbolos, números e diagramas em cadernos semelhantes. Sempre à noite, sempre em silêncio, sempre interrompendo o trabalho ao menor ruído estranho vindo da rua. O ar ao redor pareceu mais pesado. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia também que aquele volume não deveria existir. O homem explicou que o pai de Helena nunca confiara em cofres, armários ou instituições. Confiava em pessoas descartáveis. Gente que não deixava rastros, que podia desaparecer sem gerar perguntas. Segundo ele, aquele volume fora passado de mão em mão por décadas,
longe demais dos lugares óbvios para ser encontrado. Por um instante, Helena se permitiu lembrar do pai nos últimos anos de vida. O olhar distante, a sensação constante de que ele escutava algo que ninguém mais escutava. Ele dizia que algumas verdades não são perigosas pelo que revelam, mas pelo que ativam. Ele dissera que tinha destruído tudo, mas mentiras também são uma forma de proteção. Antes que Helena pudesse organizar o que sentia, um ruído agudo tomou conta da cafeteria. Não foi alto no início, foi fino, incômodo. Um som que não parecia vir de um único ponto. A música ambiente morreu subitamente. As luzes piscaram, uma, duas vezes. Celulares sobre as mesas vibraram quase em sincronia. As pessoas olharam em volta, confusas, tentando entender se aquilo era apenas uma falha elétrica. Então, dentro da bolsa de Helena, o volume vibrou, não como um telefone, não como um aparelho eletrônico comum. Vibrou como algo que reagia. O homem se levantou abruptamente. Aquilo não deveria estar acontecendo. Não ali. Não daquele jeito. Não ainda. Ele não precisou explicar. Helena entendeu pelo modo como o sangue parecia ter sumido do rosto dele. A porta da cafeteria se abriu com força. A chuva entrou junto, pesada, gelada. Do lado de fora, um utilitário branco estacionava de forma precisa demais para ser casual. As portas se abriram quase ao mesmo tempo. O aviso foi curto, direto, sem dramatização. Se Helena fosse encontrada com aquele material, não haveria interrogatório oficial. Não haveria registro. Pessoas assim não viram estatística, viram ausência. Ela não discutiu. Guardou o volume na bolsa. Levantou-se. Caminhou até a porta. Forçou-se a não correr. A chuva atingiu seu rosto como um choque térmico. No reflexo da vitrine, viu dois homens descerem do veículo. Ternos escuros. Postura treinada. Movimentos sincronizados demais. Ela atravessou a rua, misturou-se aos pedestres, sentindo o coração bater em um ritmo que não acompanhava seus passos. Durante 30 anos, disseram que o mistério de Varginha tinha sido encerrado, arquivado, ridicularizado, transformado em souvenir. Mas enquanto o volume pulsava contra seu corpo, Helena compreendeu algo que o pai jamais dissera claramente. O silêncio nunca foi o fim da história. Foi apenas um intervalo cuidadosamente mantido. E agora, algo havia percebido que o intervalo terminara. O que você ouviu aqui não é uma conclusão. É apenas um fragmento. A transmissão continua. Quer uma continuação? Então ajude essa história a chegar a outras pessoas. Curte e compartilhe com quem acha que vai se interessar. Este é um canal sobre sinais ignorados, verdades enterradas e histórias que nunca foram oficialmente encerradas. Se você está ouvindo isso, talvez já faça parte da transmissão.